Muito bem, tô começando aqui uma série nesse canal que é falando sobre equipamentos para ajudar o pessoal aí que não pode ver, é tudo muito visual de vez em quando. Então vamos lá. Hoje eu vou falar desse teclado aqui que eu achei muito bom, um teclado intermediário, mas assim, quase parece que foi feito pro pessoal deficiente visual. Depois ele você vai entrando nos menus e vê que não, né, mas... E eu vou falar sobre todos os botões, o que cada um faz. Porque é tudo muito visual, então às vezes tá o cara lá falando: ah, esse botão aqui faz tal coisa. E daí tá lá o cara cego pensando: que botão, caralho? Então vamos lá. Eu vou ligar o teclado aqui e vou mostrar pra vocês cada botão, o que cada um vai fazer. Então vamos lá. Eu vou começar falando das entradas, né, conexões, entradas e saída dele, conexões no geral. Eu vou começar aqui da parte direita dele. Começa aqui nas teclas agudas. Então a primeira entrada que você vai sair vai ficar tudo aqui atrás dele, tá? Na parte traseira do teclado. Você já tem primeiramente uma entrada MIDI aqui. E já falando dela, você vai precisar de um cabo, diferente de muitos teclados aí que usam USB-C. Aquele acho que é micro USB tipo B, se não estiver errado, que o pessoal chama de cabo de impressora. Aí você bota aqui, configura no programa que você for utilizar e pronto. Depois você vai ter aqui uma entrada de pendrive e também vai servir para você usar o WBT10 que vem nele, que também vai servir para você controlar a mídia, só que desse não precisa de cabo, e também vai servir para você usar aqui como para reproduzir alguma coisa no próprio teclado, né? Depois a gente vai ter aqui a entrada da fonte, tá ligado aqui, né? Até porque se não tivesse não ia sair som. Depois a gente vai ter aqui P2, um pouco mais longe aqui. Você pode botar um fone e é isso que eu achei legal nele. Ele tem de fone e também tem saídas LR. Isso aqui é muito interessante. E já vou falar mais sobre isso depois. Depois tem outra entrada P2 para você fazer... Você conecta um celular, um notebook aqui. O som desse notebook e desse celular sai por ele. Útil também. Depois a gente vai ter duas saídas aqui, P10. Isso vai ser as saídas LR. Depois vai ter a entrada para o primeiro pedal, que aqui vai ser o pedal de sustain. Por padrão vem como essa função. Então aqui o pedal está conectado. E depois a segunda entrada de pedal é isso que eu acho legal, que vai ter uma entrada aqui para pedal de expressão. Muito interessante isso. E daí é claro que você pode configurar ali, já é um pouco mais avançado configurar isso, mas você pode. Então pode configurar para outras funções que eu não explorei. Eu só tenho um pedal aqui. Agora vamos falar dos botões. Agora vamos ir da esquerda aqui, a parte grave do teclado. Então a gente começa antes das teclas com um pitch bend para você usar em synths. Então e além disso, a gente vai ter, depois do pitch bend, a gente vai ter o modulation. Vai ser um knobzinho, bem pequeno. Talvez alguns não gostem, né? Porque o modulation geralmente fica ali, ele parece com o pitch bend. Aqui nesse caso ele vai ser um knobzinho pequeno. Então aqui...
Aí aqui a gente vai ter a opção de volume, então diminui o volume, tá zerado, não sai som algum. Aqui a gente vai ter o botão, o primeiro botão aqui mesmo, é o botão de liga e desliga. Então, se eu quiser ligar ele, eu aperto uma vez só e espero ligar. E quando eu quiser desligar, eu seguro ele um pouco. E agora meu teclado tá desligado, então vou apertar uma vez só, esperar ele ligar. E aqui está. E aqui a gente vai ter as opções todas ali na parte do knob de volume. Então aqui temos o knob de volume dele, ó. Eu já tinha mostrado. E depois do lado dele a gente vai ter esses dois knobs aqui. Então é de ressonância e o outro é de cutoff, tá? O de cutoff fica logo do lado aqui do de volume. E o de ressonância depois aqui do cutoff. Aqui eles vêm por padrão para isso. Depois que a gente vai ter o botão Home, que é só uma tela inicial do teclado, onde você pode fazer algumas coisas. Depois do Home vai ter o botão Surround. Ele só serve aqui quando você estiver usando os alto-falantes do teclado, tá? Ele só dá um gravezinho a mais, uma dimensão ali. Eu não uso, mas você pode usar aí quando estiver tocando com os alto-falantes dele. Depois a gente tem o botão de função, é onde vai estar todas as coisas do menu. Depois o botão de DSP, vai ser os nossos efeitos. Aqui vai ter uma parte vazia. Logo depois a gente chega nos 5 botões. Botão 1, botão 2, botão 3, botão 4 e botão 5. Eu vou chamar ele pelos números. Então sempre depois você falar aperta no 1, aperta no 2, vai ser esses botões. Por quê? Esses botões eles vão ter diferentes funções dependendo de onde você estiver. Como assim? Se eu apertar o Home, cada um deles vai fazer uma coisa. Se eu apertar o menu, vai mudar tudo de novo, a função deles. Agora vamos lá. Depois a gente vai ter só chamo isso aqui de dial, vai ser um botão giratório, que conforme você girar ele, você vai navegando pelas coisas do teclado, dependendo de onde você estiver. Então se você ligar o teclado e começar a rodar ele, você vai navegar pelos timbres. Então, estou mudando os sons, estou passando pelos pianos. Então se eu voltar aqui para o primeiro piano, para a gente ficar mais perceptível aqui, ó. Fui para trás, uma bateria. Então aqui toquei com uma mão só. Logo depois desse dial aqui, a gente vai ter 3 botões em cima e 3 botões embaixo. Começando falando dos de baixo. O primeiro ele é simplesmente um play, para você colocar um ritmo. O segundo é o tempo, para você mudar o tempo do ritmo. O do seu arpejador, vai dar para fazer bastante coisa aqui. E o terceiro é um de gravação. Aí, falando dos botões de cima, o primeiro botão vai ser o tone, para você ir aqui para as funções de timbre do teclado. O segundo, rhythm, tá? Para vocês aqui para os ritmos. E o último, registration, onde você vai ir para os seus bancos de registrações, o que você deixou ali salvo. Então vamos começar aqui falando do home, tá? Então vamos apertar o home. O que vai ter em cada um desses 5 botões, tá? O primeiro vai ser, para mim,
acessar as funções do que cada knob vai fazer. O segundo vai ser o balance, e vai servir para eu dar uma ajustada nos volumes se eu tiver algum split, algum layer. Muito interessante isso aqui. E até que é simples de usar, tá? Não é tão difícil assim. O terceiro e o quarto eu não tô lembrando exatamente agora o que eles fazem, tá? Depois, se eu lembrar, eu deixo aí no final do vídeo. Mas eu só sei que um deles tem aquela função que está conhecida nos teclados da Casio, que é o mais setup. E o quinto botão é o botão demo. Ele tem uma demo song aqui para você ouvir, feito com todos os timbres do teclado. Pedacinho dela aqui, ó. Baixar o volume. Então vai ter tudo isso. Depois aqui vamos ir para o nosso tone. O que a gente vai ter aqui nesses 5 botões? O primeiro botão é um split. Então eu mexo aqui. Logo de cara ele já me dá um piano com baixo, né? Um clássico. O segundo botão é um layer, então logo de cara ele me dá um piano com strings. O terceiro botão vai servir para você configurar a sensibilidade do seu teclado. O quarto é aquele sustain automático, eu não gosto, mas no menu você pode configurar para ele ser o botão de portamento, mas é bem difícil configurar isso. Aí o quinto é bem legal para você usar em sintetizador, é um botão de arpegiador. Então vou fazer aqui um Fá sustenido. Botar uma sétima, uma nona. E eu posso tocar quantas notas eu quiser, posso tocar só uma. E eu posso configurar isso aqui também para ficar do jeito que eu quero. Então aqui na parte de tone já sabemos o que temos. Aqui na parte de ritmo, o que a gente vai ter? A gente vai ter o primeiro botão como sendo uma introdução para o seu ritmo. O segundo para você ter uma variação. Então aqui, né, tivemos uma variação aqui na bateria. O terceiro vai ser para fazer aqui, né, fio, né, uma virada, uma frase. O quarto para o encerramento. E o quinto aqui para você habilitar aquele modo que você toca o acorde e ele faz o acompanhamento para você. Então, eu não sou muito do teclado arranjador. Eu uso mais essa função para quebrar um galho, inclusive ele já vem com ritmos brasileiros. Não é uma coisa regional, claro. Mas se você for aqui na categoria Latin 2, cadê? Ó, já tem umas coisas aqui. Então,
Você pode usar para quebrar um galho para alguma festinha. Festinha chata, inclusive. E aí o nosso último, aqui, nosso registration, como é que vai funcionar? Ele é um pouquinho mais avançado, mas eu mostro como usar ele um pouco mais pro final desse vídeo. O que vai acontecer aqui? Se você só girar aqui o dial, você não muda o seu timbre, tá? Mas isso aqui eu falo lá no final. Então aqui, o botão 1 até o 4 vai servir para você ir pro timbre salvo. E o botão 5, ele vai servir para mudar as funções desses 5 botões, para você ter ali uma opções a mais que vão servir para você salvar um timbre, para fazer uma configuração mais avançada. Então eu vou apertar aqui no botão 1, ele já vai chamar uma configuração aqui que eu fiz. Então aqui eu fiz um timbre de piano acústico com elétrico. No segundo eu salvei um pad. No terceiro, piano acústico com elétrico também. Outro tipo de piano elétrico. No quarto, um piano elétrico com chorus. E daí, se eu girar o dial, eu vou para outra parte, para outro banco. Vamos imaginar assim: eu tenho vários bancos e cada um desses bancos terão memórias. Então, nesse teclado aqui a gente tem 16 bancos e cada um deles terão 4 memórias. Então é para isso que vai servir esse botão, esses 4 botões aqui, sendo o quinto para outra coisa. E daí eu giro o dial e vou para outro banco. Então aqui eu apertei, girei o dial uma vez, fui para outro banco, apertei o botão 1, ele já me chamou um outro piano. Agora, algo interessante para se observar é que em cada um desses, por exemplo, se a gente girar o dial, os 5 botões eles mudam de função a partir do momento que a gente começa a navegar. Então, por exemplo, vamos voltar lá para o tone. Apertei o botão tone uma vez, não mexi mais em nada. Se eu faço só isso, esses botões, esses 5 botões vão servir para aquilo que eu falei na parte do tone. Porém, se eu girar o meu dial aqui, esses 5 botões já vão mudar tudo. Então, o primeiro botão vai servir para eu voltar para a parte tradicional ali do tone, antes de eu ter girado aquele dial. O segundo vai ser um categoria menos, para eu ir voltando pelas categorias. Então antes eu estava na categoria pad, agora eu estou na categoria lead. Vou apertar de novo. Foi para a categoria de sopros de flauta. Agora, o terceiro botão vai ser uma categoria a mais. Então, eu voltei para o meu synth lead. O quarto botão, um botão de menos. Ele faz a mesma coisa que o dial, só que mais demorado. E o quinto é um botão de mais.
eles vão ser úteis também, tá? Principalmente quando a gente começar a mexer em DSP. Aí no ritmo vai ser a mesma coisa, a mesma lógica. Então eu vou ir para a parte de ritmo, vou girar o dial para mudar o meu ritmo. Aí aqui mudou tudo. Então o primeiro botão vai ser para voltar para aquelas opções tradicionais do ritmo, introdução, tudo aquilo. A lógica agora é toda a mesma do Tony. Então botão 2 categoria menos, botão 3 categoria mais, botão 4 menos, botão 5 mais. Então isso ajuda também. Aqui, ó. Já fui para outra categoria. Fui para jazz. Ritmo mais tradicional. Fui para os ritmos latinos. Então aqui é a mesma coisa que o Tony. A única exceção é para o registration. Aí esse sim, só vai mudar se eu apertar no botão 5, que vai me abrir mais umas opções. Eu achei esse vídeo até bem raso, mas agora eu vou deixar a parte que eu mostro o timbre que eu criei, eu mostro como que eu fiz ali. E lembrando, né, eu disse que ia falar no final, eu não lembro exatamente a ordem dos botões ali do home, mas um é o mais setup e o outro é wireless, para você configurar ali o WBT10 ali pro Bluetooth. Só isso. Aí fiquem aí com a parte de eu criando esse timbre de synth. Então aqui vai ser a parte final do vídeo, onde eu vou montar um timbre aqui pra vocês. Um timbre aqui eu vou usar, vai ser pra banda. Então vamos lá, eu já tô com um timbre aqui selecionado. Então eu vou montar o meu aqui, vou apertar aqui no Tone, que é um dos botões que está mais aqui em cima. Eu expliquei pra vocês ali no vídeo. Aí aqui, nesses 5 botões, o primeiro vai ser Split, o segundo será Layer, vou apertar nele. Ele já me dá um som de strings, não é isso que eu quero. Então vou aqui girando o dial, apertando categoria mais, categoria menos. Então vou misturar aqui com lead. Um lead bem conhecido. Só que vocês percebem que ele ficou bem alto. E aqui que vai entrar a parte legal. Vou apertar Home, que é o botão que tá aqui depois do botão de ligar. E vou apertar no primeiro dos 5 botões, que é o knob. Aqui a gente controla o que cada knob vai fazer. E daí primeiro a gente precisa escolher um knob. Então o primeiro botão ali do 5. Agora o primeiro virou 1 para você sair. O segundo virou 1. O terceiro virou 2. E o quarto virou 3. Pro volume, só ver se eu consigo tirar aqui o tal do link. E aqui vai ser legal porque eu vou perguntar para alguém. Então eu vou parar a gravação e vou perguntar se o link tá aqui no 5, no 5º botão. Para que o link serve? Se ele estiver ligado, os knobs eles vão assumir funções novas automaticamente. Se eu desligar ele, eu posso controlar o que eu quiser em cada knob. Então vamos lá, acabei de pedir ajuda aqui para lerem o que tem no visor. E para você acessar essa opção ali do link, primeiro você precisa entrar no knob que você quer modificar. Porque a gente já vai ter opções ali. Então eu escolhi, por exemplo, o knob 2 e ali aparece o botão. O primeiro dos 5 botões é para, se eu não me engano, é para voltar. Tá, você pode pedir para alguém ler para você, igual eu acabei de fazer, ou usar o Be My Eye, chamar um voluntário, fica por você. O segundo é o Upper 1. Então aqui estamos em Layer, isso vai nos servir. O terceiro é o Upper 2, o quarto é o Lower. E o quinto, ele é esse link que eu falei. Então, se ele estiver ativado, ele vai linkar os knobs.
para funcionar igual. E no caso aqui, eu vou deixar eles desativados, porque eu não quero os knobs assumindo funções automaticamente. Então aqui, depois de desabilitar o link, você vai navegando pelas funções aqui, vai girando o dial, a função vai alterando. É legal até você pode ver no manual, no Be My Eyes, como eu já disse. Be My Eyes, como eu já disse. Vai vendo do jeito que você pode o número deles. Por quê? Tem um negocinho que você pode fazer, que é, nesse teclado, não sei se é em todos, mas na maioria dos teclados da Casio, você aperta o mais e o menos ao mesmo tempo, você vai para a opção inicial. E daí você pode ir contando. Aqui, acredito eu que esteja na opção 11, então eu vou contando. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver. Como eu deixei o upper, o lower, tudo habilitado ali, porque eu gosto de desabilitar depois, para ir ouvindo as alterações que eu tô fazendo. Mas você já pode ter feito antes, para ficar mais prático. Mas aqui eu vou fazer o acorde e vou ouvindo, mexendo no knob e vendo aqui. Ó, eu me enganei. Não era aqui. Mexi em outra coisa, mexi no pan. Então não era isso que eu queria. Vou ainda até achar aqui pra mexer no volume. Aí. Agora foi. Então vamos ver aqui. Vou cortar essa parte, que provavelmente vai estourar pra vocês. Então aqui a gente já tá controlando o volume. Mas a gente não quer controlar o volume inteiro. Tanto é que isso aqui foi criado pra parte do timbre. Então a gente vai apertar aqui o primeiro botão aqui do 5, que é pra voltar. E aqui, né, quando volta, já nos tem aqui o primeiro botão do 5, eu não lembro o que é agora. O 2 e o 3 são pro upper, né? Upper 1 e upper 2. O quarto aqui pro lower. E o 5, se eu não estiver errado, vai controlar aquela função link de novo. Então deixa eu apertar aqui no upper 1. Olha só. Então quando você aperta ali nesses upper, você vai dizer se funciona ou não. Então aqui eu apertei a partir do momento que eu apertei o upper 1, não funciona mais ele no knob. Só vai funcionar o outro. Então aqui eu controlo o volume do outro. Vocês vão ver que eu vou começar a girar, vai subir uma camada mais aguda. Tirei, voltei. E assim vai. Então se eu tiver numa parte que eu vou fazer acordes, aí entra. Então agora a gente já tem isso no controle. Por que eu desabilitei aquele link? Porque se eu quisesse só essa função, beleza. Só que eu quero também ter o cutoff. Ó, fechei. Esse funciona para tudo.
funcionando para os dois timbres. Então eu abro, tiro. Vamos salvar isso aqui que a gente fez. Então eu vou deixar aqui tudo já. Não precisa deixar no máximo os dois, né? Vamos ver aqui. Legal. Gostei dessa equalização. Tudo bem que aqui eu não tô ouvindo do melhor jeito possível, né? Eu gosto de fazer essas coisas assim com fone. Mas eu vou salvar. Se eu não gostar do resultado, depois eu vejo isso. Então vamos lá, como é que eu salvo? Vamos ir no Registration. Aí aqui eu escolho o banco, girando o dial. Legal que você saiba onde você esteve da última vez. No Registration. Se você ligou o teclado, ele vai ligar no 1. A partir do momento que você vai para o Registration. Então aqui eu acabei de ligar o teclado, fui para o banco 3. Onde que eu quero salvar nesse banco 3? No 4. Então aqui eu vou apertar o quinto botão do 5 aqui, que ele vai me dar algumas opções. E a primeira é Store, que está aqui no primeiro botão, no botão 1. Então eu aperto ela. E aí vai aparecer ali na tela para eu escolher a parte do banco que eu quero de 1 a 4. Só que o que acontece? Você precisa estar atento a isso. O botão 1, ele vai só voltar, não vai servir para os bancos. Então a partir do botão 2 que vai começar a contar. E são 4 botões restantes aqui, então vou salvar aqui no 4. Vamos lá. Aí vai abrir. Vai aparecer uma parte aqui de No e Yes. Se eu quiser cancelar isso, eu aperto o botão 4, que é o No. Aqui eu quero isso, então eu vou apertar o quinto, que é o Yes. Aí vai aparecer uma janela de completar e um OK. É de novo no botão 5. E pronto. Então aqui vamos ir pro Tone. E pro Registration, pegar um banco aqui, nada a ver. Tô navegando. Nada a ver com aquele timbre que eu mantenho. Vamos pro banco 2. Vamos pro 3, que é onde eu salvei as coisas. Aqui eu salvei coisa de Cynthia. Vamos ver se tá aqui. Segunda parte. Vamos ver. Tá aqui. Será que o Kinobi... Ó, Kinobi funciona. Então agora eu vou deixar... Lembrando, não tem interface de áudio, então o que eu vou fazer? Vou deixar aqui o microfone mais longe. O som que vocês vão ouvir vai ser do alto-falantezinho do teclado. E vou mostrar aqui os controles que a gente fez aqui em tempo real, né? O cutoff já veio. A gente só fez aquela configuraçãozinha ali da parte de volume. Então vamos lá. Eu vou tocar aqui.
Legal. Vou desligar o instrumento. Tá desligando. Vou ligar novamente. Vou lá nas minhas registrações. Banco 3. Parte 4. Vamos lá. Opa. Errei. Aqui. Vamos testar os nomes. Tá tudo aqui. Do jeito que eu salvei. Desliguei o teclado. Isso ficou salvo. Muito legal.